Esaú, né? E nós vemos que Esaú também foi transformado, né? Jacó, ele chegou temeroso, né? Nas terras onde seu irmão morava. Mas só que Esaú, ele foi transformado e ele liberou perdão também genuíno ao seu irmão. E ele tratou, né? Ele foi bondoso com a família de Jacó e com seus filhos. Só que Jacó, ele agiu como um servo. No versículo 5 fala que ele agiu como um servo, né? Ele dando honra a seu irmão. Tanto ele como suas mulheres, filhos e servas se curvaram diante de Esaú. Então Jacó estava com tanto medo de Esaú não receber, né, com cordialidade, que ele foi se curvando diante dele, né? Então, quando perguntado pelos rebanhos que encontrou no caminho, Jacó disse a Esaú que era um presente para ele. Só que Esaú, ele revela a bondade de Deus com os membros da aliança. Ele falou o seguinte: eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Versículo 9. E aí nós temos muitos adversos na vida, né? Mas nem todos somos comprometidos a resolvê-los. Então aqui é uma grande lição de como Deus trabalha para que tenhamos paz em todas as áreas da nossa vida. Nós vemos aí como Deus trabalhou na vida de Esaú também, apesar dele não ter sido, né, o, o primogênito abençoado por Isaac, mas ele também foi abençoado por Deus, né? E ele também era um homem rico, ele não ficou pobre, apesar de que ele já começou rico, né? Porque ele ficou com toda a herança do pai dele, porque Jacó foi embora sem nada, e quem ficou com toda a herança de Isaac foi Esaú. Então, por isso que ele, né, ele já continuou rico, não ficou pobre, né? E 20 anos depois, deu a Jacó a oportunidade de pedir perdão e de se reconciliar com seu irmão, né? A quem ele havia causado tanta dor. Então aqui está falando sobre como Deus trabalha, né? Que Deus levou Jacó para outra cidade, né? Para a cidade lá dos seus parentes, os parentes da mãe dele, de Labão. Ele passou 20 anos lá, trabalhou, formou a família, filhos, né? Voltou, retornou, mas Deus ainda deu essa oportunidade dele pedir perdão e se reconciliar com seu irmão. Então, a gente vê aqui a importância da reconciliação, né? Já sabia que não conseguiria viver para sempre com a dor do engano e da traição. Então, ele sabia que ele precisava consertar os erros do passado. E ele fez com a ajuda de Deus, né? Com a ajuda de Deus, ele o fez. Então, o Senhor, ele quer nos ajudar também, da mesma forma que fez com Jacó, né? Que hoje, ou agora é Israel, né? Deus mudou o nome dele para Israel. E não precisamos ter medo, né? Não precisamos nos esconder, não precisamos evitar. Quando percebeu, quando Jacó percebeu que o encontro era iminente, o patriarca orou ao Senhor e apresentou todos os seus temores. Então ele, acho interessante essa parte aqui que fala que ele apresentou, né, a Deus o seu medo, né? Então ele pediu a Deus e Deus ouviu e fez, né? Além do que ele imaginava. Então o Senhor também tocou lá no Esaú para que não tratasse ele, né, com ignorância. Deus tirou toda a raiva, todo o ódio do coração de Esaú. E o Senhor também quer nos surpreender da mesma forma. Tudo que precisamos fazer é reagir ao medo e depender da direção e da graça do Senhor. Então, aqui nesse Gênesis 33, do 1 ao 4, nós vemos o encontro entre Jacó e Esaú. Do 5 e 16, a reconciliação. 17 a 20, Jacó edifica um altar. Então, Jacó edificou ali, ó, um altar. Ele chamou de El Eloi Israel.
Então ele chegou em Padã Arã, né? São e salvo. E ele foi morar na mesma cidade que Abraão morou, que foi Siquém, em Canaã. E ele acampou próximo àquela cidade ali. E aí ele deu esse nome ali, El Elohe Israel. Então a gente vê aqui a bondade de Deus, né, com Jacó, que ele poderia muito bem, né, ter sido recebido com um tiro, né, igual ele imaginava. Na verdade, ele já imaginava isso. Só que ele já foi tendo estratégias, colocou primeiro os funcionários na frente, depois Lia e os seus filhos, e foi colocando as servas e os filhos. No final, ele foi no final, junto com Raquel e José. Então, ele foi por etapa ali, né? Mas ele, em todo momento, ele agiu como sempre, Esaú, dando honra a seu irmão, né? Então, Deus, ele honrou a fé dele, né? Honrou ele e realmente fez com que houvesse reconciliação entre os irmãos, né? Para que ele continuasse sua jornada em paz, né? Que ele não poderia continuar, né, sem consertar esses erros do passado. E ele fez isso com a ajuda de Deus. Amém? Vamos continuar o 34. Quer comentar alguma coisa, Mayara? Não, acho que não. Vamos pro 34. Só assim, como a gente às vezes cria umas confusões, né? A gente às vezes fica nessa ansiedade, querendo, sofrendo antecipado, né? Com o que vai acontecer, e depois a gente, nada do que a gente imaginou, do que você ficou na ansiedade acontece, né? E outra, ele já teve um encontro com Deus, acho que no capítulo anterior, né? Que fala que ele teve um encontro e tal. Sim. E tem um direcionamento para ele sair e voltar lá para a cidade dos familiares. Então, ele já tinha ali um certo cuidado e provisão ali do que era para ser feito, né? Então, mas enfim, deu tudo certo, mas mostra como a gente também às vezes fica sofrendo. Uhum. Então, bora pro 34. Vamos lá para o 34. Capítulo 34. Certa vez, Dina, a filha de Jacó e de Leia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Amor, o heveu, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém. Este viu Dina, pegou-a e a forçou a ter relações com ele. E ele a achou tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. Depois disse ao seu pai: Desce essa moça em casamento para mim. Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado a sua filha Dina. Porém, como seus filhos estavam no campo com o gado, não disse nada até que eles voltaram para casa. Enquanto isso, Amor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó chegaram do campo e souberam do caso, ficaram indignados e furiosos, pois Siquém havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer. Mas Amor disse a eles: O meu filho Siquém está apaixonado pela filha de vocês. Eu peço que vocês deixem que ela case com ele. Fiquemos parentes. Nós casaremos com os filhos de vocês e vocês casarão com as nossas. Fiquem aqui com a gente, morando na nossa região.
Comprem terras onde quiserem, façam negócios por aqui. Depois Siquém disse ao pai e aos irmãos de Dina: Façam este favor para mim. Eu darei o que quiserem. Peçam os presentes que quiserem. E digam quanto querem que eu pague pela moça. Mas deixem que ela case comigo. Como Siquém havia desonrado a irmã deles, os filhos de Jacó foram falsos na resposta que deram a ele e ao seu pai Amor. Não podemos deixar que a nossa irmã case com um homem que não tenha sido circuncidado, pois isso seria uma vergonha para nós. Só podemos aceitar com esta condição: que vocês fiquem como nós, quer dizer, que todos os seus homens sejam circuncidados. Aí sim, vocês poderão casar com as nossas filhas, e nós casaremos com as filhas de vocês. Nós viveremos no meio de vocês, e seremos todos um povo só. Mas se vocês não aceitarem a nossa condição, e não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos a nossa irmã. Amor e o seu filho Siquém concordaram com a condição. Sem perda de tempo, o moço foi circuncidado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. E Siquém era a pessoa mais respeitada na família do seu pai. Depois, Amor e o seu filho Siquém foram até o portão da cidade, onde eram tratados os negócios, e disseram aos moradores da cidade: Essa gente é amiga. Vamos deixar que eles fiquem morando e negociando aqui, pois há terras que chegam para eles. Nós poderemos casar com as filhas deles e eles poderão casar com as nossas. Mas eles só concordam em viver entre nós e se tornar um só povo com a gente se aceitarmos esta condição. Todos os nossos homens precisam ser circuncidados, como eles são. E será que não ficaremos com todo o gado deles e com tudo que eles têm? É só aceitarmos a condição e eles ficarão morando entre nós. Todos os homens maiores de idade concordaram com Amor e com seu filho Siquém e foram circuncidados. Três dias depois, quando os homens sentiam fortes dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina, pegaram as suas espadas, entraram na cidade sem ninguém notar e mataram todos os homens. E Amor e Siquém também foram mortos. Em seguida, Simeão e Levi tiraram Dina da casa de Siquém e saíram. Depois da matança, os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade para se vingar da desonra da sua irmã. Eles levaram as ovelhas e as cabras, o gado, os jumentos e tudo que havia na cidade e no campo. Tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneiras as mulheres e as crianças. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me puseram numa situação difícil. Agora os cananeus, os perizeus e todos os moradores destas terras vão ficar com ódio de mim. Eu não tenho muitos homens. Se eles se juntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta. Mas eles responderam: Nós não podíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta. Que forte, né? Esse capítulo aí, gente, eu assisti o filme. O filme não, a novela, né? Eu lembro do que aconteceu. E a gente fez o estudo dela, né? Eu tô lembrando aqui, a gente fez o estudo, tá gravado. Da Dina. É.
Pois é, e essa história aí foi. A gente não sabe, pelo menos assim, a gente não sabe se foi permissão de Deus, na verdade, né? Porque se Deus não tivesse permitido, ele teria falado com Jacó, né? Mas assim, foi terrível, né? Já pensou matar uma cidade inteira, né? Que loucura. É. Mas vamos ver aqui o que, que tem para nós, né? O que, que a gente pode tirar desse estudo da malícia dos filhos de Jacó, né? Então, nós vemos esse triste relato, né? Do abuso de Siquém e Diná, filha de Jacó e Lia. E após o fato, a Bíblia diz que ele se apaixonou e desejou casar com ela. E para isso, ele foi até o seu pai, contou o caso e pediu-lhe que conversasse com Jacó sobre o ocorrido. A ira dos filhos de Jacó se acendeu e, mesmo com toda a disposição de amor, Siquém e os habitantes da região, em se submeter a um acordo, eles não esqueceram. Então, a decisão de Simeão e Levi, eles aceitaram, né, os, os siquemistas, eles aceitaram a circuncisão, que são os habitantes de Siquém, como prova de boa vontade e reparação do erro a Diná. Além disso, eles queriam fazer aliança permanente com Israel. Contudo, 3 dias depois da circuncisão, enquanto eles ainda estavam fracos por causa do procedimento, Simeão e Levi atacaram a cidade e mataram todos os homens, inclusive Amor e Siquém. Então, eles tomaram essa decisão à noite, né? E saiu para poder fazer a matança, né? Para fazer o estrago lá. Depois disso, eles pegaram Diná e fugiram. E os outros filhos de Jacó passaram em seguida pela cidade para roubar os seus bens e o gado. Então, foi um ato, né, terrível, mas teve também grandes consequências, né? Então, todas as nossas escolhas, ela tem uma variedade enorme de consequência. Certamente, se quem não pensou nisso quando violentou Diná. Simeão e Levi da mesma forma. Então, quando eles decidiram mentir e assassinar homens indefesos, eles não se atentaram para o futuro. Então, o que aconteceu é que, por causa disso, Jacó amaldiçoou, lá em Gênesis 49, fala, e posteriormente, na terra prometida, eles perderam a terra, as terras que lhes foram dadas por herança. Então, antes de agir, nós precisamos refletir sobre as nossas motivações e sobre as possíveis consequências de nossas atitudes, né? Então, seja no trânsito, no casamento, no ambiente do estudo ou trabalho, temos que pensar bem antes de tomar qualquer decisão, pois as consequências podem ser intragáveis. Então, aqui, o que ele quer dizer aqui é que por causa, né, dessa decisão de Simeão e Levi, a família deles, ó, Jacó amaldiçoou lá em Gênesis 49, né? E posteriormente na terra prometida eles perderam as terras que eles foram dados por herança. Vocês lembram lá, né, que quando a família, né, todo mundo que foi para a terra prometida, todos eram parentes de Jacó, né? Eles eram os filhos de Israel, né, que saiu do Egito e foi para a terra prometida. Só que quem lembra que Deus ele fez com que só dois, né, entrassem na terra prometida, que foi Josué e Caleb, né? Então, assim, pode ser que tenha sido por causa dessa decisão, né, de Simeão e Levi em fazer. Aqui, ó, lá no Gênesis 49:7 fala: Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens a seu bel prazer,
Alejaram bois, cortaram-lhes o tendão. Maldito seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Então, o que eles fizeram não ficou impune, né? Não ficou impune. Eles tiveram lá o resultado deles foi lá na frente, né? Eles escolheram o que eles plantaram. Pronto, já. Quer comentar alguma coisa, Mayara? Aí no 34. Eu estava aqui só dando uma olhada no estudo que a gente fez da Diná, e aqui no que a gente estudou, né, né, no textinho que a gente leu da outra vez, ele comenta, né, que Diná, que às vezes assim, a gente às vezes arruma uns probleminha para a vida, né, que Diná, acho que assim, ela começou a se relacionar com pessoas, vamos dizer assim, do mundo, mas talvez assim, não boas companhias. Quer ver o que fala aqui? Eu até abri, que ele fala o seguinte: o que a gente já pode aprender com esse fato, né, da Diná? Primeiro, que a gente precisa nos conscientizar de que não está errado sentir curiosidade sobre as coisas do mundo ao nosso redor, né, que Deus deu para a gente mente para pensar e deseja realmente que a gente usa, porém, é incorreto nos colocarmos em perigo ou em outras situações só para satisfazer nossa curiosidade. Será que Diná pediu autorização ao seu pai para fazer tal visita? Ela pediu para um de seus irmãos acompanhá-la? A gente não sabe disso, mas sabemos que se fizermos algo contra a palavra de Deus, isso poderá causar problemas e possivelmente algum tipo de desastre. E aí aqui está lá aqui em 1 João, no capítulo 2, do 15 ao 17, que fala que encontramos uma advertência contra o amor às coisas do mundo. Então, o que fala lá? Fala o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, essa palavra aqui é meio estranha, concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, cadê? E a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, esse trechinho é o que está lá em 1 João, no capítulo 2, né? E uma outra lição, né, com essa história de Diná, é que Deus é cheio de amor e misericórdia, né? Mesmo após a tragédia, Diná e sua família, eles retornam para Betel, onde antes Deus havia se encontrado com Jacó. E junto eles adoram a Deus naquele lugar. E lá em 1 João, também de 1 a 9, declara aqui: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é necessário a gente aprender como pedir a Deus para perdoar-nos e aceitar a nossa oferta de perdão para seguirmos em frente com as nossas vidas. Não precisamos estar continuamente sendo derrotados pelos erros do passado. Então, só que só relembrar que a gente já tinha visto, na verdade, né? Então, às vezes a gente acaba se metendo em confusões, né? Talvez aqui, nesse capítulo não fala detalhes, né? Mas no estudo que a gente fez lá da Diná, falava um pouquinho mais de detalhes da história dela, né? Uhum. E talvez ela começou a se relacionar com pessoas que não fazia sentido, frequentar lugares que não fazia sentido, né? E às vezes a gente também, né? Na nossa vida também, às vezes a gente deixa de priorizar o que é importante, passa a estar com pessoas que talvez não faça sentido, e às vezes a gente arruma problema para a vida por não fazer boas escolhas, né? Por isso que é uma coisa assim, a gente tem que sempre pedir direcionamento, né? Que às vezes a gente não faz. Tem um amigo, o Caselato, né, que eu participo do QGR dele, ele fala: Mayara, tudo eu peço direcionamento. Se eu vou comprar um sapato, um tênis no shopping, eu peço para Deus me direcionar, que é para eu ir na loja certa, não perder tempo, porque senão às vezes eu compro sapato que depois me dá calo no pé, sabe assim? Ele fala assim, né, tipo, tudo, às vezes assim, a gente
coisas pequenas mesmo, a gente pedir direcionamento, né? Eu devo estar aqui, eu devo estar com essas pessoas, né? A gente está sempre nessa conexão o tempo todo para a gente evitar problema, né? Sim, com certeza. Voltando aí, eu tenho um outro estudo aqui que fala sobre isso, e eu estava querendo. Tá falando aqui que a atitude de Simeão e de Levi, ela foi reprovada por Jacó, né? Ele trouxe grande preocupação. Por quê? Porque Jacó sabia que aquela vingança poderia resultar em uma severa retaliação por outros povos daquela terra. Então ele reconheceu, né, que depois daquele acontecimento, qualquer possibilidade de relacionamento pacífico com os cananeus havia sido arruinada, e sua família estaria em constante perigo naquela terra. Então, mas os filhos de Jacó não se arrependeram do que tinham feito, e eles mantiveram firme a ideia de que tinham defendido a honra de Diná. Então, para eles, Siquém havia tratado Diná como uma prostituta. De fato, né, essa punição imposta a Siquém por Simeão e Levi foi completamente excessiva, mesmo sob a interpretação da lei mosaica que foi instituída posteriormente. Então, eles agiram de forma inconsequente, eles agiram de forma prematura e ilegítima. Então, o que eles fizeram nada tinha a ver com a reparação razoável, né? Sábia e justa do crime cometido contra Diná. Então, seja como for, esse episódio narrado em Gênesis 34 não somente testava a promessa da proteção divina à casa de Jacó, como também pronunciava a hostilidade entre israelitas e cananeus, e as batalhas que seriam travadas na posse da terra prometida. Entende aí por que começou essas batalhas de cananeus, israelitas? E outra coisa, eles levaram as mulheres e os filhos. E com quem que eles casaram? Casaram com as mulheres. Tiveram filho com as mulheres. Então, assim, de qualquer maneira, né? Eles iniciaram a família deles com mulheres daquela cidade, que foram as mulheres que eles levaram. Então a gente vê aí, né, como é que pode, né? Tipo assim, eles agiram tão inconsequente e que eles já decretaram praticamente ali uma batalha travada, né? Na posse da Terra Prometida ali, que já começou a batalha. Eles iriam sofrer mais lá na frente, né? Lá na Terra Prometida. Para alcançar a Terra Prometida, né? Mas amém, né? Vamos terminar aqui, que já é 7 horas. Você ora aí, Mayara? Eu oro. Por fim gravou, deu certo. Deu? Tá doido, mas deu. Não, Gravou, não. acho que pegou desde o quase. Se perdeu um pouquinho, foi bem o comecinho. Mas vamos lá. Então vamos orar aqui pra gente encerrar. Pai amado, a Ti rendemos graças. Obrigada, Senhor, por essa manhã, por esse encontro, por esse grupo, por essa oportunidade de estarmos aqui, de poder estudar mais da Sua palavra, conhecer mais de Ti. E são tantas histórias que a gente vem aprendendo aqui em Gênesis, tantas lições de vida. E nós te pedimos, Pai, para que vá trabalhando no nosso coração esses assuntos que a gente vem aprendendo, que a gente realmente possa aprender o que fazer de correto com as pessoas que estamos aprendendo e também aprender o que não fazer também com essas pessoas aqui, esses personagens que a gente está estudando. E nesse dia de hoje, Pai, nos ensine também a trabalhar o perdão. A gente viu a história de Diná, que com certeza ela precisou trabalhar perdão para poder seguir a vida sem rancor, sem ódio, amargura, e talvez a gente também passe por situações também que a gente não deseja, situações que causam dor, sofrimento, situações que causam consequências dolorosas, mas que a gente possa, com esse estudo de hoje aqui também, trabalhe nos nossos corações sobre o perdão. Quem a gente precisa perdoar, alguém que causou algum mal para a gente, traga em nossa memória ao longo do dia, para que a gente realmente possa perdoar e seguir em frente sem esses sentimentos negativos. E nós te pedimos, Pai, que o nosso espírito se conecte ao seu Espírito Santo de Deus, que a gente receba agora do alto
o que a gente precisa para esse dia de hoje, né? Que a gente receba aí sua graça, sua misericórdia, o seu amor. E se em algum momento a gente não estiver se sentindo amado, que agora a gente receba do alto esse amor, e o nosso espírito se conecta com o seu espírito, que o nosso espírito governe sobre a nossa alma no dia de hoje, e que a nossa alma governe sobre o nosso corpo no dia de hoje, para que realmente seja feita a sua vontade, o seu querer sobre a nossa vida, não as nossas vontades aqui carnais, né? Te pedimos, Pai, que abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria ao longo do dia, ao longo da nossa semana, para a gente tomar as melhores decisões, para a gente realmente poder seguir nos seus propósitos, né, nas suas vontades, que muitas vezes a gente complica a nossa vida, né, por falta de conexão contigo. Então, Pai, nos ensine a ter cada vez mais intimidade contigo. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que a gente realmente cada vez mais ouça a Ti, os seus direcionamentos, né, os seus planos para a nossa vida. E já te agradecemos, em nome de Jesus, por esse dia abençoado, um dia próspero, um dia repleto de realizações, um dia que as coisas fluem de forma leve, tranquila. Envia os seus anjos, Pai, abrindo os caminhos, abrindo os nossos caminhos, nos direcionando, nos guiando, nos protegendo, nos abençoando. E já te agradeço, em nome de Jesus, pelo dia de hoje. Amém. 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 Amém.